Salmo 125. Um texto conhecidíssimo, que quando a gente começar a ler, você vai lembrar de algumas canções, né? Que nós já cantamos muito falando sobre esse salmo. Vai ser projetado para você acompanhar, mas você pode acompanhar na tua Bíblia também. E diz assim o texto bíblico: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los-á o Senhor juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Pai querido, muito obrigado pela leitura da Tua Santa Palavra, mais uma vez aqui nessa manhã. Clamamos pela atuação poderosa do Espírito Santo, para que a Tua igreja seja mais uma vez fortalecida e edificada, e o Teu nome glorificado aqui entre nós. Em nome de Jesus. Amém. Estou me recuperando ainda de uma inflamação na garganta da semana passada. Domingo passado eu estava servindo a Igreja Batista Memorial do Mendanha, Pastor Hércules, uma das igrejas que apoia fielmente aqui o nosso trabalho. E já há mais de um ano que eu vinha negando o convite deles, sem poder participar. E domingo passado estivemos em um sítio. Eles fazem um encontro, um passeio para um sítio ali perto mesmo, em Campo Grande, perto deles, né? 2 vezes por ano, em um lugar muito aconchegante. E tem um culto de manhã, e eu preguei, estava bem mais rouco do que hoje, mas deu para pregar, e aí o Senhor foi glorificado lá, e eu soube que aqui a nossa igreja foi também poderosamente alimentada pela palavra através do pastor Stallone. O nome do homem é Stallone, não é à toa, né? Tem que ser brabo mesmo, e chegar aqui falando manso, falando fino. Vocês iam no mínimo pedir para ele mudar de nome. Pastor Stallone é um grande amigo, mas vocês viram que não é por isso que eu chamo ele para pregar aqui. Ele foi convidado a pregar e virá outras vezes, porque é um expositor fiel da palavra de Deus. Mas hoje os irmãos caem em vossa dura realidade, depois de ouvir Renato Vargem, Felipe Ribeiro, Stallone, voltam Ricardo Rosa, o café com pão diário, né? Mas vamos à palavra de Deus. Irmãos, para nós entendermos a palavra de Deus hoje, eu quero levar os irmãos a pensar em 2 situações hipotéticas. O primeiro cenário é o seguinte: imagina se você tivesse nascido em um país como o Irã, por exemplo, uma nação governada por muçulmanos radicais. Mas o grande detalhe é que todo mundo que nasce em um país muçulmano, eu falava isso na escola dominical, já é muçulmano também. Ninguém tem opção de escolha nesses países, a sua religião já é definida. Mas imaginemos que você, de alguma forma, ouviu a pregação do Evangelho e se converteu. Alguns desses países em que a entrada da pregação do Evangelho é impossível. Missionários estão lá de forma clandestina. Há países muçulmanos que toleram cristãos, desde que os cristãos não preguem para os muçulmanos. Toleram cristãos, mas não toleram conversão de muçulmanos ao cristianismo. O proselitismo, da forma que eles entendem. Então, mesmo nos países mais abertos, se uma pessoa se converter ao cristianismo, a melhor coisa que ela faz é não frequentar a igreja ao qual ela ouviu a pregação do Evangelho. Senão vai ser o fim daquela igreja, o fim daqueles irmãos. Imagine então que você se converteu e ter que lidar
Você nasceu muçulmano e agora conheceu o Evangelho de Jesus e tem que lidar com toda essa dificuldade, sabendo que possivelmente você pode ser condenado à morte. Não só você, mas a sua família. Sua família vai te deserdar, vai te expulsar de casa por causa de uma conversão. Esse é o primeiro cenário. Agora pense em outro cenário. Pense em uma situação mais real, mais próxima a nós, morando aqui mesmo no Brasil, um país fundado por cristãos católicos, evangelizado e desenvolvido também por cristãos protestantes, uma nação que foi governada por uma dinastia cristã. Nossas leis, nossa Constituição foram elaboradas sobre valores cristãos, a educação era com princípios cristãos, porém agora vive em uma decadência moral que jamais imaginaríamos. Há uma luta terrível para destruir os fundamentos sobre os quais nossa sociedade foi erguida. Esse cenário é bem mais real, é o nosso cenário. Vivemos justamente nesse cenário. Qual é a semelhança entre a nossa situação, o nosso contexto, e aquele primeiro cenário de um muçulmano convertido em um país radical? Qual é a semelhança? Essa é a grande pergunta. Nos dois casos, tanto aqui no Brasil como em uma nação islâmica, a tragédia é que o governo é exercido por homens ímpios. Essa é a semelhança dos dois casos. Ímpio é aquele que pratica impiedade. É o mesmo que perverso, uma pessoa cruel, que rejeitou o caminho do Senhor, que não teme a Deus e despreza o que é correto. Esse é o ímpio segundo a Bíblia. E sendo muito honestos, esse é o perfil médio de todos os nossos governantes ao longo da história, em todas as esferas de poder. Gente ímpia, que não teme ao Senhor, que não se lembra de Deus, que pratica a perversidade e preocupa-se mais com o seu bem-estar, com sua própria riqueza, do que com o bem-estar do povo. Não é esse o perfil médio de nossos governantes? Existem homens bons, existem mulheres boas, existe gente honesta na política, mas na média, são ímpios que nos governam há muito tempo. E poucas coisas são mais terríveis para um povo do que um governante ímpio. Não foi sem razão que o grande sábio escreveu Provérbios 29, quando ele disse que quando o ímpio governa, o povo geme. Provérbios 29 se aplica, em primeiro lugar, à igreja. O salmista, ou seja, o sábio, quando escreveu esse provérbio, estava se referindo à nação de Israel, que representa hoje, ou é representada hoje pela igreja. Então, em primeiro lugar, na igreja, quando o ímpio governa, o povo geme. Nós podemos aplicar essa verdade também ao governo civil. Quando o ímpio governa, o povo geme. Aqui no Salmo 125, o que nós encontramos é que o povo estava vivendo justamente essa situação, a situação do governo dos ímpios. Nos dias que foi escrito o Salmo 125, havia um homem ímpio, um homem perverso, no trono de Judá. E como nós sabemos disso? Sabemos porque o versículo 3 nos dá o contexto. Olha o versículo 3 do Salmo 125. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos. Cetro na Bíblia é um símbolo de governo e autoridade. Então é muito provável que esse salmo tenha sido composto em um tempo em que o povo era governado por um rei ímpio. Por isso que ele diz: o cetro de impiedade não vai prevalecer para sempre. Mas a realidade dele era essa. Havia um homem maligno sentado no trono de Judá. Se olharmos somente para Judá, os irmãos vão lembrar que eu já disse isso aqui 1000 vezes, que depois da morte do rei Salomão,
a nação de Israel foi dividida entre norte e sul. O reino do norte ficou com o nome de Israel e a capital em Samaria. O reino do sul, que tinha as bênçãos de Deus, permaneceu tendo a capital em Jerusalém, mas o seu nome passou a ser Judá. Então aqui, olhando somente para Judá, nós encontramos vários reis, como Roboão, Abias, Jeorão, Acasias, Atalias, Joás, Acais, Manassés, Amon, Joacás, Joaquim e Zedequias. Foram 12 reis que não temiam ao Senhor e levaram Judá à destruição. Esses homens eram imorais, gananciosos, mentirosos, soberbos, covardes, idólatras. Eram homens como esses que Provérbio 29 se refere, que fazia o povo gemer. Essa era a realidade de Judá. Lá no Reino do Norte, as tribos rebeldes, eram 10 tribos rebeldes no Reino do Norte. Só teve rei mau, do primeiro ao último. Mas o Reino do Sul, Judá, que mantiveram-se fiéis à aliança com o Senhor, alternavam entre reis bons e reis maus. Não sabemos em qual desses reis perversos reinavam em Jerusalém quando o Salmo 125 foi escrito. Quando esse salmo foi escrito, a iniquidade era tão intensa que uma das preocupações do salmista era que o justo também cedesse à prática da impiedade. Olha a preocupação. O medo do salmista era que os justos se corrompessem, ou por causa do exemplo dos governantes, ou por causa da crise econômica causada por um governo ímpio. E isso nós percebemos no Salmo 125. Havia uma preocupação. O salmista, no Salmo 125, tinha uma preocupação da iniquidade tomar um volume tão grande ao ponto de pessoas boas começarem a cometer crimes também. Ou por causa do mau exemplo que vinha de cima, ou por causa da crise financeira que abatia a nação, decorrente de um mau governante. E como nós sabemos disso, ainda aqui no versículo 3... o cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Ou seja, o temor do salmista não era que o ladrão permanecesse roubando. O temor do salmista era que pessoas boas, pessoas justas, se corrompessem também, porque a iniquidade era generalizada. Mas quem escreveu esse salmo não se desesperou. No lugar de se desesperar, o salmista firmou sua esperança em 3 coisas. O salmista demonstrou 3 convicções nesse pequeno salmo. 3 certezas que demonstram o cuidado de Deus na vida dos seus filhos, ainda que vivendo sob um governo perverso. Então, um governo perverso sobre a nação não é motivo de desespero para os cristãos, para os filhos de Deus. E o salmista retrata isso fazendo 3 declarações, 3 convicções. A primeira convicção do salmista era a certeza de que, apesar de tudo, o Senhor ainda protege o seu povo. A certeza que o Senhor não apenas protege, mas protegerá, cuidará do seu povo em toda situação, independente do governante. Olha o versículo 1 e o 2, versículo 1 e 2. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. Irmãos, são incontáveis as vezes que o Senhor, através de sua palavra, garante proteção e cuidado ao seu povo.
O Salmo 33, versículo 20, diz que ele é o nosso ele é o nosso escudo. O Salmo 16 diz que ele é o nosso refúgio. O Salmo 91 diz que ele é o nosso escudo, nossa habitação e que não seremos atingidos. Provérbios 2 diz que o Senhor protege quem anda com integridade. Salmo 121 diz que ele é o guarda de Israel, ou seja, nós não temos dúvida, o Senhor sempre guarda o seu povo. O Senhor sempre nos protegerá. Mas como que ele faz isso? Primeiramente, ele nos protege nos fortalecendo. Será que é isso que nós precisamos hoje? De fortalecimento? O versículo 1, como nós lemos, diz que os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. O Monte Sião, queridos, é uma base sólida de rochas que penetram a terra. Foi o lugar escolhido por Deus para construir o templo e a cidade santa. Como o lugar da habitação de Deus, ele representa estabilidade, ordem e perseverança. Aqui no primeiro versículo desse salmo diz que os que confiam no Senhor são assim. Uma montanha de rocha sólida, como é o Monte Sião. Uma montanha inabalável, como é o Monte Sião. Uma montanha fincada no solo, que ninguém tem poder para abalá-lo, como é o Monte Sião. Os que confiam no Senhor. Mas atenção, o texto sagrado não diz que os que confiam no Senhor serão como o Monte Sião, ou deveriam ser como o Monte Sião. O que o texto diz, que se você confia no Senhor, você é como o Monte Sião. Você não está em vias de se tornar uma fortaleza como um monte. Você não está em um processo em que culminará em você se tornar uma pessoa forte como o Monte Sião. Não. O que a Bíblia diz é que aqueles que confiam no Senhor já são como o Monte Sião e não se abalam. Não se abalam. Se nós nos abalamos, concluímos que nós não somos como o Monte Sião. E se não somos como o Monte Sião, concluímos que é porque nós não confiamos no Senhor. O salmista olha para aqueles que confiam no Senhor e percebe que eles são fortes, inabaláveis, estáveis como o Monte Sião. Precisamos entender essa palavra corretamente, senão poderemos acreditar que há forças em nós mesmos. Eu não posso usar essas palavras para incentivar os irmãos a procurar força dentro de si. Eu não posso usar essas palavras para te levar a acreditar que você precisa se fortalecer ou que a força que você precisa você tem. Não é isso que a palavra diz. Eu estaria trocando a fidelidade pelas Escrituras por autoajuda, por exemplo. O que o texto diz, que é uma rocha firme, inabalável. Somente aqueles que de verdade confiam no Senhor. Somente esses. Há irmãos nossos passando por lutas severas que nós nem imaginamos. Que quando eu os encontro, eu fico admirado pelo fato dele estar vivo. Ele está andando. Há famílias nessa igreja que passam por lutas tão severas, que nesse momento estão passando por situações de tanta apreensão, e quando a gente encontra eles, quando nos encontramos aqui, o semblante é como se nada tivesse acontecido. Eles falam comigo assim: pastor, não sei nem de onde está vindo essa força. Estou surpreendido. É a confiança no Senhor que gera isso tudo. É a confiança em Deus. Ainda falando de proteção, irmãos, o Senhor nos protege, além de nos fortalecendo, o texto diz que Ele nos protege nos rodeando. Isso é bom, não é verdade? Olha o versículo 2. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor,
em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. Ou seja, o povo de Deus é comparado ao monte, e o Senhor é comparado à cadeia de montanhas que existem ao redor de Jerusalém. A cidade santa foi edificada, rodeada por montes, justamente para que ela fosse protegida. Dificilmente um exército tinha condições de invadir Jerusalém, de chegar em Jerusalém. A geografia impedia, a geografia já era um escudo de proteção à cidade santa. Porque o Senhor estava ao redor do seu povo. O rei Davi, no Salmo 34, versículo 7, diz que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Esse versículo você conhece muito bem, não é verdade? É um versículo consolador. No dia da adversidade, nós nos lembramos que o anjo do Senhor acampa ao nosso redor, mas preste atenção. Percebam que Davi não diz que os anjos do Senhor acampam. O que ele diz no Salmo 34 é que o anjo do Senhor acampa. É importante isso por quê? Porque o anjo do Senhor é uma figura que aparece várias vezes no Antigo Testamento e nem sempre é dada devida atenção a ela. Várias vezes no Antigo Testamento, quando narra a aparição do anjo do Senhor, era o próprio Deus que estava aparecendo e não um emissário. Várias vezes era assim. Lá em Êxodo, capítulo 3, versículo 2, quando a Bíblia diz que o anjo do Senhor apareceu a Moisés, era o próprio Deus Jeová aparecendo a Moisés. Juízes 6:11, quando o anjo do Senhor apareceu a Gideão, era o próprio Senhor aparecendo a Gideão. Então, segundo Davi, no Salmo 34, quem acampa ao redor dos servos de Deus é o próprio Deus. Se nós já ficaríamos felizes, sabendo que há anjos acampando ao nosso redor, como ficaremos agora, sabendo que quem acampa ao nosso redor é o próprio Senhor Jeová? Que alegria, que contentamento. Então, além dele nos proteger, nos fortalecendo, ele nos protege, servindo de escudo, ele mesmo, em nossas vidas. E essa é apenas a primeira convicção do salmista, a que o Senhor protege o seu povo. A segunda convicção do salmista é que o Senhor dá provisão ao seu povo. Ainda que haja um homem perverso no trono da nação, o Senhor é quem provê ao seu povo. Olha o versículo 4. Versículo 4. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Irmãos, normalmente no Antigo Testamento, orar ao Senhor pedindo que Ele fizesse o bem era o mesmo que invocar as bênçãos decorrentes da aliança. Nós já sabemos que em Deuteronômio 28, do versículo 1 ao 14, o Senhor prometeu bênçãos àqueles que se mantivessem fiéis à sua aliança. Então no Antigo Testamento é assim, toda vez que alguém pediu o Senhor para fazer o bem, estava rogando sobre si as bênçãos decorrentes da aliança. É isso que o salmista está fazendo aqui. Que o Senhor iria abençoar, que o Senhor iria fazer o bem, que o Senhor iria, como diz no jargão evangeliquez, entrar com provisão na vida de todos aqueles que confiam no Senhor. Então, o que sustenta uma igreja? O que garante a estabilidade, o que garante a manutenção dos servos de Deus, não é um governo. Nem um governo ímpio, e nem um governo bom. Ainda se nós tivéssemos o melhor rei da história sobre nós, não é ele quem garante o sustento do povo de Deus. Quem garante o sustento do povo de Deus é o próprio Deus. A terceira convicção do salmista é que mesmo se um homem mau estivesse no trono, o Senhor preserva o seu povo. Então o salmista crê piamente na proteção do Senhor, na provisão do Senhor e agora na preservação do Senhor. Olha o versículo 5. Quanto aos que se desviam para as sendas tortuosas, levá-los-á.
o Senhor, juntamente com os malfeitores, paz sobre Israel. Nesse momento, o salmista fala de um tipo de pessoa que é o contraponto, o contraste, o extremo oposto daqueles que confiam no Senhor. O que ele está dizendo é o seguinte, que há um tipo de gente que confia no Senhor, e esses são como o Monte Sião, mas também há um tipo de gente que abandonou o Senhor e andam pelas sendas tortuosas, se desviam pelas sendas tortuosas. Então, de um lado nós temos os que confiam no Senhor, e do outro lado os que se desviam do Senhor, andando por esses lugares de perversidade, chamados pelos salmistas de sendas tortuosas. Os que se desviam para as sendas tortuosas não são aqueles que simplesmente cometeram algum pecado, senão seriam todos nós. Mas os que se desviam para as sendas tortuosas são aqueles que vivem na iniquidade, que abandonaram o Senhor e amam a iniquidade, que não se envergonham mais de sua iniquidade, que desprezam a Deus. Segundo o salmista, a essas pessoas o Senhor levá-los-á. Levá-los-á. E por que o Senhor levá-los-á? Junto com os perversos. O versículo 5 nos declara isso. Quanto aos que se desviam pelas sendas tortuosas, levá-los ao Senhor, juntamente com os malfeitores, para que haja paz sobre o povo de Deus. Então o Senhor preserva o seu povo, livrando o povo dos homens maus, livrando o povo dos homens perversos, livrando o seu povo dos homens, dos malfeitores, mas também, isso aqui é terrível, livrando o seu povo daqueles que se desviam, pertencem ao povo, originalmente estava junto com o povo, mas se desviam para as sendas de pecado. O Senhor livra o povo, o seu povo, de toda essa turma, de todos esses, para a nossa preservação. Para a nossa preservação. O Senhor separa os que confiam no Senhor dos que se desviam para o bem do povo de Deus. E assim o Senhor cuida do seu povo no meio de mesmo sob um governo ímpio, mesmo sob um governo perverso. É o Senhor quem protege, é o Senhor quem provê, e é o Senhor quem preserva. Só o Senhor, só o Senhor. A doutrina central aqui do Salmo 125 é justamente essa. Que o Senhor cuida do seu povo com proteção, com provisão e com preservação. Podemos lembrar de alguns momentos na Bíblia, de muitos textos na Bíblia, que nos garantem esse cuidado de Deus. Por exemplo, temos aqui 5 citações bíblicas que fortalecem essa compreensão. Olha o que diz o Salmo 40, versículo 17. Vai ser projetado. Salmo 40, versículo 17. Você pode ler junto comigo? Eu sou pobre e necessitado. Quem escreveu o Salmo 40? O rei Davi escreveu o Salmo 40. O rei Davi. O homem que tinha um domínio sobre a nação, riquezas incontáveis, todo o poder em suas mãos. Ele reconheceu que diante de Deus ele era pobre e necessitado. Tudo que ele tinha provinha do Senhor. Deus cuida do seu povo. Salmo 32, versículo 7, diz assim: Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Que alegria! Quem faz isso tudo? Quem faz isso tudo? É o governante? É o político? É o pastor? É o líder? Somos nós mesmos? Não, é o Senhor. Ó, 1 Pedro 5,7. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Toda é toda.
Qualquer motivo, qualquer coisa que nos traga preocupação, podemos lançar sobre o nosso Deus, porque é Ele que cuida de cada um de nós. Hebreus capítulo 13, versículo 6, diz assim: assim, afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei, que poderá me fazer o homem? Você pode fazer essa pergunta? Você pode fazer essa declaração, confiando no auxílio do Senhor e sabendo que o homem nada pode fazer contra você. E para finalizar, Isaías capítulo 43, versículo 1 e 2. Isaías 43, 1 e 2 diz assim: mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. É a promessa de Deus para a minha vida e para a tua vida. São promessas consoladoras de um Deus todo cuidador, extremamente cuidador. Nós olhamos para o Salmo 125 e encontramos parte do Evangelho também nele. No versículo 4, o salmista pede para o Senhor fazer o bem aos bons e retos de coração. Já aprendemos aqui que pedir o Senhor para fazer o bem é pedir as bênçãos decorrentes da aliança. Mas temos um problema. Ele pede isso para os bons e retos de coração. E sejamos bem honestos. Nós nos enquadramos nesse tipo de gente? Boa e reta de coração? Você pode falar, chegar diante de Deus e falar: Senhor, eu sou bom e reto de coração. Ó. Olha só. Olha aqui o meu histórico. Olhe minhas obras. São pessoas que se garantem em seu próprio histórico, em sua própria obra. Nós não temos condições nenhuma de chegar diante de Deus com o nosso histórico. Falar: Senhor, faz o bem para mim porque eu sou bom e reto de coração. Nós não podemos. Por isso, irmãos, que nós confiamos somente em Jesus. Nós chegamos a Deus unicamente pelos méritos de Cristo. Se eu chegasse a Deus pelos meus méritos, que não existem, né? Seriam os meus deméritos, eu seria exterminado da presença de Deus. Mas eu chego ao Senhor contando com os méritos de Cristo. E Deus olha para mim e olha em mim os méritos da justiça de Jesus. E só o Evangelho nos revela isso. Então nós não precisamos, não podemos, não temos condições de clamar por bênção contando com o nosso currículo. Nós chegamos diante de Deus contando com a intercessão de Jesus, com as virtudes de Jesus que nos justifica. Então, para crer que o Senhor Deus nos guarda e clamar pela bênção de sua proteção, basta nós confiarmos no Senhor. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião. Eu quero terminar com duas aplicações, uma pequena e outra imensa. A primeira aplicação é que nós precisamos viver na certeza que mesmo que o mundo desmorone ao nosso redor, permaneceremos firmes, pois é Deus que nos sustenta. Precisamos depositar em Deus nossa confiança, mesmo em meio às grandes crises dessa humanidade. É assim que precisamos viver. Não é boa coisa. É terrível quando nós encontramos crentes desesperados, crentes sem esperança, agoniados, excessivamente preocupados. É algo terrível. Testemunha contra o Evangelho. Mas temos aqui a segunda aplicação. Não podemos apenas declarar que confiamos no Senhor. Precisamos viver testemunhando essa confiança. Quando nos desesperarmos por causa de uma crise econômica, ou de uma má notícia, ou de uma tragédia humanitária, ou como no contexto do Salmo 121, um governo ímpio, acabamos dando mau testemunho para todos ao redor.
Uma sociedade apavorada precisa olhar para a igreja e perceber que os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala. Parentes apavorados precisam olhar para nós e perceber que os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala. Colegas de trabalho apavorados precisam olhar para você e perceber que os que confiam no Senhor são como um monte Sião que não se abala. O seu patrão, o seu chefe apavorado precisa olhar para você e perceber e concluir que os que confiam no Senhor são como um monte Sião que não se abala. Amigos, vizinhos apavorados precisam olhar para a tua vida e para a minha vida e chegarem à conclusão de que os que confiam no Senhor não se abalam, são como o monte Sião. Seu marido, sua esposa, sua filha, seus filhos, seus netos, seu pai, sua mãe, todo mundo lá na tua casa deve olhar para você no meio de uma tragédia e concluir que os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala. Olha a responsabilidade que nós temos. Para o mundo apavorado, para o mundo submerso em trevas, o que precisa é de uma igreja forte, aberta, trabalhando, demonstrando a todos que os que confiam no Senhor são diferentes daqueles que seguem por sendas tortuosas. Os que confiam no Senhor não se abalam, não porque são fortes, mas porque o Senhor fortalece. Amém? Vamos finalizar? Vamos falar com o Senhor? Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, por tua palavra. Te louvamos porque a tua palavra hoje nos alerta mais uma vez para nós vivermos uma vida que testemunhe a confiança que temos em ti. Pai querido, nós queremos lhe pedir perdão pelas quantidades de vezes que o mundo olhou para nós e encontrou pessoas apavoradas também, desesperadas também. Nos perdoe, Senhor. Que a partir de hoje, quando a sociedade, quando nossos amigos, parentes, vizinhos, nossos colegas de trabalho, de faculdade, quando eles olharem para nós, que eles testemunhem que como é feliz aquele que confia no Senhor. Que mesmo em meio às mais intensas tragédias da humanidade, permanece firme, porque está firmado na rocha que é Cristo. Em nome de Jesus. Receba o culto dessa manhã, receba nossos louvores, nossas canções, ouça nossas orações. Muito obrigado por ter falado conosco, leva-nos em paz desse lugar. Nos prepare, Pai, prepara o nosso coração para a reunião que teremos daqui a pouco. Que tudo seja para o louvor do teu nome, ó Deus. Permaneça conosco, em nome de Jesus. Se os problemas parecem não ter solução, quando as mágoas inundam o teu coração, há alguém que atende a tua oração. Jesus Cristo, Mestre, Senhor.
é Senhor na alegria, na dor do chorar. Ele é dono dos montes, do céu e do mar. É Senhor das crianças, das preces